Distâncias astronômicas são gigantescas até para aqueles objetos que se encontram mais próximos da Terra. Imagine só que a Lua está a aproximadamente 380 mil quilômetros de distância. Marte, a mais de 60 milhões de quilômetros. O Sol, então, nem se fala. Ele está a 150 milhões de quilômetros de nós. E por aí vai. Mesmo os mais próximos ainda estão bem distantes. Olá, pessoal! Esse é o canal Mito ou Verdade. E a partir de agora, vamos mostrar tudo para vocês. E sem mais enrolação, vamos começar. Quanto tempo levaríamos para chegar à próxima Centauri? O desejo de alcançar e tocar as estrelas é um anseio relativamente recente da humanidade. Podemos datar o início dessa busca em 1838, quando o astrônomo alemão Friedrich Bessel conseguiu pela primeira vez medir a distância até uma estrela, esclarecendo a magnitude do desafio que temos pela frente. No entanto, com os avanços recentes na tecnologia, esse sonho começa a se aproximar da realidade. Paralelamente, nossa crescente consciência sobre os recursos limitados e os problemas ambientais que enfrentamos na Terra nos faz refletir sobre a necessidade de explorar novos horizontes. Certamente as estrelas estão incrivelmente distantes, muito além da nossa imaginação. Mas esse desejo de desbravar o desconhecido persiste com força. Se existisse um exoplaneta com qualidades similares às da Terra a poucos anos-luz de distância, e não a 100 ou 1000 como é de costume, isso poderia realmente mudar nossa perspectiva sobre a exploração espacial. Poderíamos relacionar essa jornada a um primeiro passo, semelhante ao que a Lua representou para nós no passado, um impulso que nos levaria a desbravar outros planetas. Assim, começaríamos a enxergar o espaço interestelar não como um vasto vazio inatingível, mas como um mar cheio de ilhas. Muitos de nós ainda não sabemos, mas é verdade que temos um planeta aqui do nosso lado, muito próximo de nós, que foi descoberto em 2016 e confirmado muito recentemente. E isso é extraordinariamente favorável, uma vez que a distância média da Terra em relação aos outros 5.000 exoplanetas conhecidos é de cerca de 300 anos-luz. O que temos é um golpe de sorte, pois esse planeta orbita a estrela mais próxima da Terra, a próxima Centauri. Essa fortuna não passou despercebida, e a NASA aparentemente decidiu explorar essa possibilidade para o final deste século, com um projeto que enfrenta considerável resistência em alguns campos científicos, mas que a Agência Espacial Americana acredita que poderá concretizar até 2069. Essa data é evidentemente simbólica, quase que impossível nos dias de hoje, mas seria uma jornada emocionante. É compreensível, dada a imensidão da distância que nos separa de próxima. Além disso, se analisarmos o contexto desta viagem, perceberemos rapidamente que ir à Lua foi apenas o primeiro degrau de uma escada para grandes explorações que o homem ainda tem de alcançar. O sistema Alpha Centauri é composto por 3 estrelas: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Alpha Centauri C, a famosa Próxima Centauri. Alpha Centauri A e B formam um par binário de estrelas semelhantes ao Sol, girando em torno de um centro de gravidade comum. Próxima Centauri é uma anã vermelha orbitando as 2 estrelas primárias a uma distância de cerca de 0,2 anos-luz, estando a apenas 4,25 anos-luz de nós, ou cerca de 40 bilhões de quilômetros. O exoplaneta em questão, conhecido como Próxima B, orbita Próxima Centauri a uma distância de aproximadamente 0,049 unidades astronômicas, aproximadamente 20 vezes mais perto do que a Terra está do Sol, mas ainda dentro da zona habitável. Comparado com outras distâncias no cosmos, estamos basicamente falando de nosso próprio quintal. No entanto, uma viagem até lá com a tecnologia atual levaria cerca de 78 mil anos, um tempo calculado com base na velocidade máxima alcançada pela nossa sonda mais rápida, a New Horizons, que viaja a 59 mil quilômetros por hora. Por outro lado, se quisermos realizar uma viagem que dure, digamos, 20 anos, uma nave espacial precisaria alcançar uma velocidade média,
considerando acelerações e desacelerações de mais de 300 milhões de quilômetros por hora, ou 28% da velocidade da luz. Em resumo, seria uma jornada longa, mas no final, a NASA se depara com a enorme tarefa de encontrar uma forma mais rápida e uma tecnologia mais eficiente para, ao menos, alcançar as estrelas mais próximas de nós. Isso exigiria o desenvolvimento de um sistema de propulsão capaz de atingir pelo menos 10% da velocidade da luz para que pudéssemos chegar ao sistema Alpha Centauri em um tempo razoável. A principal dificuldade está em armazenar a quantidade necessária de combustível para que a nave possa se manter em aceleração constante até alcançar a velocidade desejada. Apesar das aparentes dificuldades insuperáveis, diversos conceitos de naves interestelares foram propostos ao longo das últimas décadas. Um exemplo inicial está nos estudos e experimentos realizados nos Estados Unidos na década de 1960, sob o projeto Orion. A ideia era usar uma série de explosões nucleares controladas para acelerar a nave a alta velocidade. Embora o projeto tivesse sido inicialmente criado para colocar grandes naves em órbita ou para missões tripuladas a Marte, logo se reconheceu o seu potencial para um possível voo interestelar. Na versão original, o Orion deveria lançar bombas de fissão nuclear em rápida sucessão, detonando-as justo atrás da nave, para criar um impulso substancial através do impacto da onda de choque, em um escudo apropriado que absorveria o impacto sem danos. Entretanto, uma versão mais potente usando fusão nuclear foi proposta posteriormente pelo físico britânico Freeman Dyson, onde acabou sendo superada por outras inovações tecnológicas, também por mudanças e decisões políticas. Apesar disso, esse conceito continua a ser sugerido e poderia ser aplicado para lançar pequenas sondas rumo às estrelas. Nos mesmos anos, o físico estadunidense Robert Bussard propôs uma solução original para o problema, que evitava a necessidade de levar o propulsor. O conceito de Ramjet-Bussard, que é um motor teórico para naves espaciais, que pode ser usado para viagens interestelares. Uma nave que absorveria o hidrogênio presente entre as estrelas durante sua viagem e o utilizaria em um motor de fusão nuclear. Entretanto, mesmo que recolher hidrogênio entre as estrelas pareça uma ideia promissora, essa tarefa não é simples. Considerando uma densidade média de um átomo por centímetro cúbico, coletar 1 quilograma de hidrogênio viajando a 1/10 parte da velocidade da luz exigiria um funil gigante com uma boca de mais de 5.000 quilômetros de diâmetro, e a quantidade de matéria coletada ainda seria insuficiente para atender às necessidades de propulsão. Por isso, os ramjets interestelares, em suas diversas versões, não são considerados viáveis fisicamente. Nos anos 1970, a Sociedade Interplanetária Britânica realizou um estudo detalhado de uma variante do projeto Orion, chamada Daedalus, sob a liderança do engenheiro aeroespacial britânico Alan Bond. Esta pode ser uma das propostas mais realistas de nave interestelar já concebidas. Em vez de usar bombas nucleares, a Daedalus utilizaria uma série de microexplosões através da fusão nuclear de pequenos comprimidos de deutério e hélio 3. Esta nave totalmente automatizada em 2 etapas poderia atingir 10% da velocidade da luz, partindo com uma massa de 50.000 toneladas, das quais 93% seriam propulsor. Com isso, seria possível alcançar Próxima Centauri em pouco mais de 30 anos e retransmitir as informações coletadas durante a passagem de volta à Terra. Outra proposta promissora é a de velas a laser, como a Star-Wisp, que é um projeto de uma sonda interestelar não tripulada inventado por Robert Forward, que resolveria os problemas de massa e calor ao eliminar o motor e substituí-lo pela pressão exercida por um feixe de radiação direcionado a uma vela extremamente leve. Porém, as questões de energia e tempo de viagem precisam de soluções inovadoras. Desde que a ideia original foi formulada nos anos 1980, o conceito de vela interestelar passou por diversas revisões e melhorias. Os elementos principais do sistema consistiriam em um transmissor de laser ou micro-ondas extremamente potente, possivelmente localizado no espaço, acompanhado de uma lente gigante para concentrar a radiação em um raio colimado, mesmo a longa distância. A vela que utilizaria essas radiações deveria ter pelo menos 6 km de diâmetro e pesar apenas 30 gramas.
Acelerada a 0,12 c, ou seja, aproximadamente 12% da velocidade da luz, a Star Wisp poderia chegar ao sistema Alpha Centauri em apenas 21 anos. Outra opção seria a propulsão por antimatéria. Sabemos que 1 grama de antimatéria gera uma quantidade imensa de energia ao se transformar em energia, cerca de 70 vezes mais do que a fusão nuclear e 4 bilhões de vezes mais do que a energia gerada pela queima de petróleo. Um motor com essa capacidade permitiria alcançar cerca de 40% da velocidade da luz, reduzindo o tempo de viagem até Alpha Centauri para pouco mais de uma década. Contudo, atualmente há uma quantidade ínfima de antimatéria disponível na natureza, e sua captura é um desafio. Por isso, é necessário produzi-la, o que acontece em quantidades mínimas em grandes aceleradores de partículas. Para missões de exploração espacial, seriam necessários vários gramas de antimatéria, uma quantidade significativamente maior do que é sintetizada atualmente. Para se ter uma ideia, um acelerador precisaria operar por cerca de 1.000 milhões de anos para produzir um único grama de antimatéria. Mesmo imaginando inovações que reduzam esse imenso tempo, a energia convencional necessária para produzir apenas alguns gramas de antiprótons por ano seria equivalente ao consumo de energia de todas as usinas nucleares dos Estados Unidos. Assim, essa é nossa atual situação. Queremos explorar o planeta Próxima B, mas ainda não temos um caminho claro. Nossa tecnologia está ainda em sua infância, embora esteja avançando rapidamente. Ninguém pode prever com precisão o que conseguiremos alcançar até 2069, mas se o desenvolvimento continuar em um ritmo acelerado, resolveremos muitos dos problemas críticos para o voo interestelar. Nos estágios iniciais, as missões destinadas às estrelas provavelmente serão conduzidas por sondas robóticas inteligentes, miniaturizadas além do que podemos imaginar, capazes de viajar a 10% da velocidade da luz. No entanto, é interessante observar que o progresso em biotecnologia, engenharia genética e molecular, desenvolvimento embrionário e fisiologia celular sugere que, com sondas simples, os seres humanos poderiam se espalhar rapidamente pela galáxia. Na prática, isso implica o desenvolvimento de sondas de von Neumann, ou seja, automatizações inteligentes que, ao chegarem ao seu destino, seriam capazes de construir cópias de si mesmas a partir dos recursos disponíveis e criar habitats para seres vivos, incluindo humanos. Esses humanos poderiam ser sintetizados a partir das informações contidas em seu código genético, iniciando a colonização de um novo mundo. As sondas de von Neumann poderiam então construir novas naves espaciais e automatizações para continuar a exploração de outros sistemas estelares. Entretanto, quando se trata de viajar com humanos a bordo, a complexidade aumenta exponencialmente, exigindo massas e escalas de energia milhares de vezes maiores. O que podemos imaginar com o nosso conhecimento atual remete à ideia de arcas interestelares, gigantescos habitats psicologicamente autossuficientes que poderiam vagar pelas estrelas durante milênios, abrigando gerações de humanos e animais de várias espécies. Estas arcas poderiam ser construídas segundo os modelos de grandes colônias espaciais estudadas pelo físico Gerald O'Neill nos anos 70, lançadas ao espaço interestelar, mesmo em velocidades modestas, inferiores a 0,01 c. Contudo, é difícil conceber em que condições ou por quais razões os seres humanos embarcariam em uma viagem, sabendo que jamais chegariam a seu destino. Provavelmente, apenas uma possível inabitabilidade de nosso planeta é que poderia motivar tal escolha extrema para que saíssemos daqui a qualquer custo. O discurso mudaria drasticamente se eventualmente conseguíssemos expandir a vida humana ou acelerar processos metabólicos durante a viagem, enquanto fôssemos capazes de alcançar, com as grandes naves espaciais, velocidades entre 0,1 e 0,3 c. No entanto, para que isso acontecesse, provavelmente levaríamos séculos, a menos que a física nos surpreenda com inovações radicais. Então, como a NASA cumprirá suas promessas? Terá algum trunfo escondido? Bem, tudo o que podemos fazer é esperar até 2069 para descobrir. O vídeo de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima!